Sejam todos bem-vindos, tá? Para quem aqui não conhece o Instituto pela primeira vez, sejam bem-vindos, tá? Eu sou o coach Hélio Wagner, sou o criador da metodologia, então a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de coaching, mudanças de crenças, e o Instituto ele tem uma coisa enraizada nele, que é ajudar pessoas a ter resultados extraordinários. Isso é claro para a gente, isso é fato. Nós estamos em constante movimento para frente e mudando. Então, uma das grandes parcerias que nós fizemos para esse ano é com a Clínica Arcos. Eu quero agradecer, em nome do Instituto, todos os colaboradores, a presença do Dr. Emanuel. Ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho do trabalho dele para vocês, mas eu acho que isso aqui é um momento único. Vou falar um pouquinho da minha história depois. Algumas coisas ficaram claras em relação ao resultado. Só existe uma forma das pessoas chegarem ao resultado, chama-se conhecimento. O quanto maior o conhecimento adquirido, maior é a mudança, maior é o resultado. Então, é com esse conceito que eu quero que vocês aplaudam o Dr. Emanuel Neto, que vai falar sobre alguns conceitos em relação ao treino. Boa noite, gente. Para mim é um prazer e uma honra aqui com esse convite do Éder. Eu queria agradecer tantas pessoas aqui interessadas nessa hora da noite, na quinta-feira, nessa aproximação do final de semana, interessados em saber um pouco mais sobre a saúde e cuidar de si. É um tema que me motiva muito e eu falo todos os dias sobre isso. E a oportunidade de trazer mais informação, para mim, é muito importante. Também é uma honra ver os nutricionistas ali, renomados aqui na cidade, presentes. Né? E a gente, ainda assim, mesmo ela já tendo conhecimento sobre isso, estar aqui ouvindo. Então, eu vou começar a falar sobre o trigo, que foi o tema que o Éder me pediu, para a gente começar uma série de assuntos. Eu gosto muito de falar sobre temas que, a princípio, inovadores ou talvez de vanguarda, mas apesar de isso já está um pouco velho, né? Mas a gente já está cansado de saber que faz mal, mas ainda tem gente que insiste em dizer que bom, não é bem assim, não tem tantos estudos, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o impacto disso na saúde. Eu tenho quase 39 anos, eu sou formado há 15 anos na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio, sou carioca, estou aqui há 8 anos e meio, amo essa cidade, e fiz especialidade em clínica médica e endocrinologia, que é a minha especialidade principal. Fiz pós-graduação em nutrologia, em prática ortomolecular, em homeopatia e em medicina estética. E a gente não para nunca, né? O que motiva é o conhecimento, é ajudar mais as pessoas. Tá? Então, vamos colocar um pouquinho disso para vocês aqui. Bom, o que é o glúten? Né? O glúten é simplesmente uma proteína composta de uma mistura de duas proteínas, a gliadina e a glutenina. Tanto é que o exame para detecção da doença celíaca, que é uma doença causada por alergia, que a pessoa não pode comer nem pequenas quantidades do trigo, né, na verdade do glúten, ela é detectada por anticorpo. Um deles é o antigliadina. Mas tem a alergia ao glúten, tem as intolerâncias. E no fundo, o impacto para a saúde é muito parecido. Então, o trigo, vamos dizer assim, mesmo para quem não é celíaco, para quem não tem alergia documentada, faz mal. Isso eu posso afirmar hoje em dia, depois de pesquisar isso em mais de 600 pessoas. Não tem uma dessas que em que o trigo tivesse algum benefício à saúde. Esse trigo que a gente está falando é esse trigo de hoje, transgênico modificado. Tá? Então, o glúten se encontra naturalmente na semente de muitos cereais, como trigo, cevada e centeio. Muitas pessoas falam que a aveia também tem glúten, né? Mas ela acaba tendo por contaminação. A aveia em si, ela
não tem glúten, né? Ela tem traços porque ela é manipulada aos mesmos aparelhos. Então, o que o glúten faz? Na verdade, ele dá elasticidade para a massa, né? Ele permite você esticar a massa com aquele rosto, dar aquela liga, né? Ele permite esticar, girar na ponta do dedo, fazer aquelas manobras ali. Tanto é que quem cozinha sem glúten sabe que a massa fica muito esfarelenta, difícil de conseguir dar uma liga boa, né? Então, claro que tem muitos macetes e hoje em dia a gente consegue comer muito bem sem precisar colocar trigo, né? Então, esse livro aqui foi uma quebra de paradigma, né, muito grande. Esse autor falou coisas que chocaram muito a princípio as pessoas e ele foi importante para isso, né? Apesar de já ter muito tempo que já se sabia dos malefícios do trigo, né? Então ele colocou o dedo na ferida ali de muitas questões e é claro que eu estou falando hoje sobre o trigo, mas não é só o trigo, né, gente? É uma questão complexa, tá? A questão do tratamento do intestino, da síndrome de hiperpermeabilidade intestinal, e é isso eu vou falar um pouquinho. Será que o glúten então faz mal? Acabei já me antecipando. Então, isso aqui resume tudo. O glúten é uma proteína altamente alergênica, inflamatória, insulinogênica ou insulinotrópica e neurotóxica a pessoas com intestinos suscetíveis, tá certo? Será que todo mundo tem esse intestino suscetível? Bom, eu posso dizer que nem todo mundo, mas eu vou botar ali alguns critérios clínicos que eu usei para dizer assim, meu intestino é perfeito. Aí você praticamente ninguém hoje em dia tem intestino perfeito. O que é esse intestino suscetível, então? Tudo começa com essa síndrome de hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut, intestino que vaza, né? Esse intestino que vaza, a gente tem a integridade. Eu vou passar um videozinho para mostrar para vocês. Tá, então primeiro eu vou falar como é que seria o mundo do intestino perfeito, tá? A pessoa tem que ir ao banheiro de 2 a 3 vezes por dia, tá? Porque a gente come, cada vez que a gente come gera um processo digestivo, resíduos, e aí esse é o padrão ideal, de 2 a 3 vezes por dia. As fezes têm que ter formato, tem que ser moldadas, nem duras nem moles. A pessoa não tem gases em hipótese nenhuma, tá? Gases em todo sentido, nem por cima nem por baixo. Não tem estufamento abdominal vespertino, aquela barriga que cresce no final do dia. Eu vejo que é uma queixa quase unânime dos pacientes. Eu acordo com a barriga magrinha, retinha, chega à noite e está grande. Não foi que você engordou não à noite, simplesmente o seu corpo produziu estufamento decorrente do processo inflamatório. O intestino precisa esvaziar completamente. O que é isso? É uma sensação de plenitude após a evacuação. Você fica feliz, satisfeito, você sente que não ficou nada para dentro, tá? As pessoas estão sempre dispostas. Por quê? Porque o intestino é a maior fonte de inflamação para o corpo todo. Ele tem uma área, se a gente abrir o intestino, é uma quadra de tênis. Então, a possibilidade de inflamar o intestino e aquilo para passar para o sangue é muito grande. É o órgão com maior área de contato com o sangue. Então, seguinte, nós somos o que comemos, nós somos o que é absorvido e é o que chega até a célula. A gente tem que cuidar dessas 3 coisas. Não engordam com facilidade, né? Essas pessoas, porque você tira o intestino perfeito, tira dos alimentos o nutriente perfeito. Então, o corpo dá como saciado. Você come, tira. Eles têm a flora intestinal perfeita. Tem vários estudos recentes, isso pode chocar algumas pessoas aqui, mas todo mundo conhece aquele indivíduo que come e não engorda de jeito nenhum, né? Essa pessoa, ela tem uma flora intestinal diferente. Ela tem integridade da barreira mucosa e tem
a flora é diferente. Essa pessoa, ela tem uma termogênese maior, ela tem uma saciedade mais precoce e ela extrai melhor os nutrientes dos alimentos. Então, o corpo não tem momento de compulsão, ela não fica depressiva, porque os neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, a substância do prazer e do bem-estar, mais de 95% é produzida no intestino. Tá? Então, eu cheguei nesse ponto que eu estou falando. As pessoas, está sendo testado, né, e já com resultados, e que causa um pouco de repulsa, o transplante de fezes dessas pessoas para pessoas obesas, e com muito resultado. Né? Então, pega-se as fezes da pessoa, coloca-se em cápsula, e a pessoa primeiro faz uma limpeza intestinal, depois toma aquelas cápsulas, e ela passa a emagrecer com maior facilidade, com muito mais facilidade. Né? Mas as mulheres, eu acho que não vão ter problema, então tem que fazer tudo para emagrecer. Mas que não é muito agradável você saber que está tomando fezes. Né? Bom, tem boa memória e excelente capacidade de concentração. Por que a pessoa tem boa memória? Porque enquanto o intestino está íntegro, você diminui a carga de toxicidade. Não passam metais tóxicos, não passam agrotóxicos para o fígado e depois acumulam no tecido. Isso dificulta os hormônios agirem, isso lesa neurônios. Então, a integridade da barreira intestinal também preserva o seu cérebro. Né? E é uma excelente capacidade de concentração. Por quê? Porque o intestino é o segundo cérebro. Tem um livro assim, 10 pessoas chamado O Segundo Cérebro, é o intestino. Então, se a gente tem um intestino perfeito, também tem uma boa concentração. Não tem tristeza imotivada. Né? Ter tristeza é normal. Todo mundo tem com algum problema e isso é natural. Mas sem ter motivo, aquela melancolia, você pode saber, tem coisa no intestino. E você tratando da flora intestinal, enquanto isso fazendo a cicatrização intestinal, você pode repor aminoácidos que no cérebro vão transformar em serotonina, em dopamina e outras substâncias que vão ser benéficas para a pessoa, mas a pessoa deprimida tem problema intestinal, a princípio, tá? Porque é onde é produzida a maior parte dos neurotransmissores. Não tem processo de alergia, rinite, sinusite, asma. O que tem a ver? Alergia com o intestino? Tudo. O intestino, ele é o celeiro de mais de 80% da imunidade do corpo. O sistema MALT, o sistema de linfóide associado à mucosa, em que quando você fala para o paciente, você dá uma parada no trigo e no leite, nos derivados do leite, que são alergênicos inflamatórios para o corpo, ajudam no fígado, a pessoa assusta quando de repente parece que tira com a mão. Quer dizer, melhora muito, né, os processos de rinite, alergia, quase que instantâneo. Então eu peço para fazer um test drive. Faz aí de 1 semana, 2 semanas, que reduz muito, muito, fora o que é o desinchaço, a facilidade maior de emagrecer. Então, se a gente está com o intestino todo inflamado, ali que está a sede da imunidade do corpo, não há condição do corpo reagir. Há uma inflamação crônica, ele tem que combater aquela inflamação e não combate os alérgicos. Todo problema de alergia é uma hiperreação ao corpo. É uma imunidade aumentada que gera baixa imunidade. Né? É a imunidade aumentada contra os alimentos, contra o próprio organismo, mas contra patógenos, alérgicos e contra micro-organismos diminuída. Então a pessoa não tem rinite, não tem alergia, nada. A primeira coisa que acabou comigo quando eu comecei quando eu tirei o trigo da minha vida foi acabar com a rinite, meu nariz escorrendo. Então, um dos grandes benefícios. Né? Outra coisa que isso é mais ainda sedutora, a pessoa não tem nenhuma doença autoimune, porque todo hipotiroidismo ou hipertiroidismo costuma ter, isso até já escrevi uma monografia sobre isso, uma raiz no processo da imunidade intestinal alterada. Essa hiperpermeabilidade intestinal faz passar moléculas que não deveriam passar e o corpo começa a reagir contra os alimentos, mas também contra órgãos do próprio organismo, contra a tireoide, contra a articulação.
contra a pele, é psoríase, é hipotireoidismo, artrite, artrose. Tudo começa no intestino, esse processo autoimune. Então, olha a importância de ter uma alimentação saudável. Né? E mesmo em pacientes com processo instalado, doenças graves, espondilite anquilosante, que é motivo até de aposentadoria, está na lei. A pessoa, eu tenho alguns pacientes com espondilite anquilosante que comem o trigo e sentem dor, praticamente instantâneo, poucos minutos depois. Então, ao ponto que o trigo é inflamatório para o corpo. Então, a gente tem que, mesmo a doença instalada, você consegue aquietar aquele processo quando você faz o healing, a cicatrização intestinal, que eu vou falar sobre isso depois. Então, o que vem a ser esse leaky gut, esse intestino que vaza? Eu não sei se tem um som aí, mas não precisa estar em inglês. Aí eu vou explicando aqui. Você dá play? Ah, não foi. Volta lá. Tem que apertar. Você aperta. Focuses on sealing up or repairing. Então, esse leaky gut é a tradução intestino que vaza. Let's take a look. Desculpa. Vai ter que apertar de novo. Então, olha só, gente. Aqui é o intestino. Está todo mundo vendo aí? Aqui é o intestino. Aqui estão passando as partículas do alimento que acabaram de ser comido. Pode parar. Aí, olha, o espaço entre as células, normal, geralmente é de 1 a 3 micrômetros. Tá? É menos do que 10 vezes o fio do cabelo das pessoas. E isso é o suficiente necessário para manter a imunidade nossa aqui, que está aqui, para absorver os nutrientes de forma perfeita. Tem que ser assim. Tá? Aí só para vocês terem uma ideia, uma célula vermelha tem 7 a 8 micrômetros. Uma massa. Então, quando começa a acontecer a doença, começa a agredir essa mucosa, e esse espaço de 1 a 3 micrômetros vai para 200 a 300 micrômetros. Aí começa a passar aqui para o sangue partículas que a gente chama de macromoléculas, que são maiores do que deveria. Maiores que deveria para o sangue. E aí o corpo não sabe o que fazer com aquilo. Ele fala assim, opa, o que é isso aqui está fazendo aqui? Então eu vou começar a reagir contra para proteger meu organismo. E ele começa a criar células de defesa, anticorpos, contra os alimentos. E aí se cria as intolerâncias e alergias alimentares, que tem os graus variados. Leve, moderada, grave, até a alergia. Então, faz mal sendo intolerância desde o leve até a alergia. É praticamente igual para o corpo, causa uma inflamação no intestino todo. Então, isso aqui é uma foto real aqui, de um intestino lesado. Todo esburacadinho, tá vendo? Essas setas aqui mostrando. Isso aqui quase todo mundo tem isso, em graus variados. Pode continuar. Então, olha só, que problemas estão associados a essa condição? Eu já falei um pouco aqui. Doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, todas as doenças graves. 80 a 90% das alergias alimentares, tá? E é fonte de toxicidade física. Quer dizer, passa toxinas, metais pesados. Pode parar. Passa, né? Com o intestino abertinho, todo lesado, não era para passar. Passa lá alumínio que estava na panela, mercúrio, chumbo. Então tudo, e os agrotóxicos dos alimentos, com o intestino aberto, também vai mais. E aí o que acontece? Você come, o hormônio está para chegar na célula, ele não liga direito, porque ao redor dele está tudo sujo, porque está intoxicada a pessoa. Então, é muito importante entender assim, tudo começa no intestino. Eu brinco que o intestino é o centro da saúde da gente. Então, olha aqui, o que causa essa lesão aí? Usar muito café, na verdade ele falou café, mas é cafeína. Tá? Então vale para o tereré, vale para o café normal, cafeinado. Tá? Álcool, que causa lesão aguda da mucosa, e açúcar. Açúcar, o maior veneno que tem. Né? Desculpa, eu esqueci a pergunta. Vou voltar.
bem que é rápido ver. Aí, então, é cafeína, álcool, açúcar, comer poucas frutas e verduras e uso de anti-inflamatórios. Esses anti-inflamatórios, o pessoal começa a ter dor na junta por causa da lesão intestinal que causou a doença autoimune. Aí toma o anti-inflamatório, lesa mais ainda, a doença piora. Então, vira um ciclo vicioso. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, tudo isso está muito bem documentado na literatura, só que algumas pessoas ainda insistem em dizer que é invenção. O glúten é invenção, o trigo é invenção. O glúten forma uma massa, um cimento, né? O latim glúten, ele vem de cimento. Ele é um cimento que forma ali. E eu vou mostrar o que aconteceu com o processo de transgenia do trigo. O que aconteceu hoje em dia. Então, as causas: cafeína, álcool, açúcar, não comer muitas frutas e verduras, né, especialmente as orgânicas, e o uso de anti-inflamatórios, tipo ibuprofeno, diclofenaco, AS, tudo isso. Acabou. Aí, resumindo então, o que eu já falei: cafeína, álcool, açúcar, fruta, anti-inflamatório e as consequências: problemas autoimunes, intolerância a alergias e toxicidade física. Tá? Depois eu vou mandar pro Éder isso aí para vocês ficarem bem fixados. Né? Então olha aqui, olha que interessante, isso aqui é o trigo. Não sei se vocês lembram, o trigo antigamente ele era um matão alto com uma sementinha pequenininha. Hoje ele é um matinho com uma sementona grandona, totalmente diferente, é baixinho, uma produtividade lá em cima, né? Que é isso que interessa. Então, esse aqui é o trigo original, trigo em corne, o da esquerda. Aí ele foi miscigenado com esse outro, aí ele tinha 14 cromossomos, né? E aí ele já deu essa variante aqui com o dobro, 28 cromossomos. E deu 3 espécies, aí já foram surgindo proteínas diferentes. Aí juntou com esse outro aqui, aí é o nosso trigo de hoje que a gente come todo mundo, esse aqui, com 42 cromossomos e quase 5 vezes mais glúten por centímetro quadrado. Tá? Então o pãozinho de hoje, ele não é mais igual àquele pãozinho da época de Jesus Cristo. Aquele pãozinho é outra coisa. Esse pãozinho, esse aqui, é realmente um veneno pra gente. Por isso que a gente tem que ficar ali, modismo. Não, o trigo faz isso aí. Então, o que esse trigo diferente, modificado, ele pode causar na glicemia, e isso repercute na obesidade? Está provado que o início da epidemia de obesidade está associado com o pânico da gordura e o aumento do consumo de carboidratos refinados e açúcar, e a redução da ingesta de proteínas e fibras. Né? Todo mundo falava, não coma gordura faz mal, né? Aí criaram ainda uma margarina, um troço modificado para tentar substituir a manteiga, a banha de porco foi demonizada, né? E aí as doenças cardíacas assim, a obesidade assim, o diabetes lá em cima, e a raiz disso tudo está na alimentação da gente. Então, essa proporção entre os macronutrientes, essa pirâmide alimentar que ainda está totalmente inadequada. Recentemente, menos de um ano, já conseguimos que o órgão mais hierárquico em recomendações de alimentação tirasse da pirâmide o leite e os seus derivados. Isso já foi um grande... mas não foi tão divulgado assim, né? Então a gente já sabe que usar leite e derivados também não é uma boa. Então por que o trigo transgênico ele contribui para isso? Existe esse carboidrato especial chamado amilopectina A, que é um tipo especial, né, de carboidrato que aumenta fortemente os níveis de açúcar, mais do que qualquer outro carboidrato. Então, há um impacto no nível de glicose, no curto e médio prazo, e absorve-se muito rápido, o índice glicêmico vai lá para cima, e aí o corpo fica sem saber o que fazer.
E ele produz muita insulina, que é um hormônio que engorda, e daqui a pouco essa insulina demais exagerada joga a glicose para baixo e dá uma queda de açúcar. Aí dá mais fome na gente. Já engordou muito, não saciou e ainda dá fome. Olha que loucura, 3 coisas. Ele desperta a fome na gente. Então a gente tem que tomar cuidado hoje em dia, que chama índice glicêmico, que é o quão rápido os alimentos viram açúcar no sangue. O trigo, então estou falando aqui do integral, tá, gente? Porque o pessoal confunde. Será que o pão integral faz mal? Será que ele tem glúten? Tem glúten igualzinho e talvez seja pior, porque o pão integral ele é adicionado de glúten ainda para ficar mais macio. Então, e ainda mais que a nossa legislação permite que tenha uma concentração de farinha branca refinada no pão integral, e ele pode ser chamado de integral. Mesmo assim, vamos dizer assim, o ideal é não usar nem o trigo integral, nem o normal. Tá? Então, qual o problema do açúcar aumentar temporariamente no sangue? Ele aumenta descontroladamente o nível de insulina, provoca acúmulo de gordura, especialmente a visceral. A gordura que mata, que tem relação direta com doença cardíaca e doenças crônicas como um todo. Então, quanto maiores os níveis de insulina, menor a saciedade e mais altos os níveis aí desse peptídeo Y, grelina, que são substâncias que fazem a gente querer comer bobagem. Então você não quer comer só comida, você vai querer comer aquele lanche lá, você vai querer comer doce e você não vai saciar. Aí a pessoa fala, eu tenho uma fome danada à noite que eu não consigo controlar. E eu vou falar também por que não consegue deixar isso, porque também é a questão do vício do trigo. Então, então eles fazem a gente comer bobagem e depletam ainda a substância que causa saciedade, que é a colicistoquinina e o GLP-1. Então, e o impacto no cérebro? Será que tem um impacto direto, não só a lesão no intestino, mas um impacto direto no cérebro, no trigo? Tem. A primeira causa que eu falei, o intestino é o segundo cérebro. Então, se você está lesando o segundo cérebro, você já está lesando o intestino. Mas a lesão direta, estudos demonstram que a ingesta de trigo está associada com a elevação de toxinas cerebrais que perturbam a concentração, a interação social, provocam maior irritabilidade e inflamação no cérebro, com consequente morte de neurônios. Olha que loucura, tá? Olha onde a gente está se metendo. Então, há uma relação, inclusive, em pacientes com autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pacientes, crianças, né? Você vai dizer que não é um psicológico. Crianças em abstinência do trigo, quando dadas o trigo, poucos minutos depois começam a ficar muito agitadas e muito irritadas. Né? Então, eu vou mostrar por que também que acontece isso. Então, o trigo também desperta o vício. E o consumo do trigo gera um enorme prazer, pois na sua digestão são liberadas substâncias polipeptídicas particulares do trigo. Então, uma vez dentro do cérebro, esses polipeptídeos do trigo ligam-se a receptores de morfina. Tá? Então, quem já ouviu falar que a morfina dá um barato, né, que dá um prazer, e os mesmos, os quais se ligam às drogas opiáceas, né, que causam esse efeito. Então, isso induz uma espécie de recompensa, uma leve euforia. Então, o trigo, além do efeito sobre a insulina, torna-se um estimulante do apetite e induz uma marca no cérebro para que desejemos repetir por dias seguidos o seu consumo. O açúcar, por exemplo, já está comprovado que vicia mais do que a cocaína. E não é pouco mais, não. É cerca de 8 vezes mais. Então, o trigo tem um componente adicional nisso aí, né? Na digestão dele lá, na liberação dessas moléculas no intestino. E a relação dele com a gordura visceral, já falei um pouco. A gordura visceral é uma fonte inesgotável de sinais inflamatórios. Quando eu falo de inflamação, a inflamação é a chama alimentadora de todas as doenças crônicas. É tudo que a gente não quer no nosso corpo. Então, ela não permite que você emagreça,
ela faz entupir o coração muito mais rápido, ela gera Alzheimer mais rápido, degeneração do seu cérebro, diabetes, tudo. Então, quanto mais inflamação, maior que todas as doenças crônicas. Começa a adaptação crônica. Aí vem o quê? Resistência à ação da insulina. O corpo não está conseguindo mais baixar a glicose com a mesma quantidade de insulina. Ele produz muita insulina. Aí, a insulina a gente sabe que é um hormônio que ajuda a engordar. Então, em resposta a um alimento que vira açúcar rápido, acontece a hipoglicemia, crise de hipoglicemia. É inconsciente. A pessoa que tem queda, ela comeu pão. A pessoa está com falta de energia, ela come, inicialmente dá aquela energia. Mas logo em seguida você abaixa vários hormônios, você estimula a insulina e você vai fazer uma depressão de vários hormônios que vai roubar toda a tua energia. Por isso que as pessoas que param de comer açúcar, farinha refinada e trigo experimentam um aumento de energia muito grande. Então, acontece roubo de energia imediata, inibição de hormônios termogênicos, com posterior aumento brutal do apetite. Tá? E acontece o que a gente chama de gangorra metabólica. A pessoa come, aumenta a insulina, depois abaixa a glicose, dá muita fome, ela come de novo em resposta àquele processo. Então ela fica o dia inteiro com fome, com muita fome. E aí é uma das causas principais aí de compulsões alimentares. E aí vai acontecendo mais lesão intestinal, mais falta de dopamina, que também leva à compulsão alimentar, e aí vai. Então, outros problemas. Então, esse processo de virar açúcar muito rápido leva à glicação. Glicação é uma reação química de caramelização, de mudança conformacional tridimensional das moléculas dos nossos tecidos e dos tecidos conectivos. Então, envelhece a pele e envelhece os órgãos também. Chama glicação. Então, está ligada a doenças e o envelhecimento. Causa inflamações, como inflamações crônicas, doença crônica, e artrite, artrose, tudo isso. Alterações de pH que provocam danos aos ossos. Então, alguém já ouviu falar que os carboidratos refinados geram resíduos ácidos. Tudo que é ácido dá mais tendência a pessoa ter doença crônica. Isso foi o motivo de um prêmio Nobel de Medicina. Quanto mais alcalino a dieta, que deixa resíduos alcalinos, menor a doença crônica. Então, o que é alcalino? O que faz isso aí alcalinizar o corpo? Fruta, verdura, legumes. Parece até um clichê, né? E o que é ácido? Carboidrato refinado, café, carne vermelha em excesso. Então, tudo é o balanceamento. Então, outros problemas, reações imunológicas e distúrbios diversos, que eu já falei. Só o trigo traz problema? Então eu coloco aqui, ó, não adianta suspender o trigo e continuar ingerindo carboidratos em proporções erradas. Então a gente precisa ter noção de que os macronutrientes precisam estar distribuídos. A questão das calorias, as nutricionistas também para não deixar mentir. Já caiu por terra você comer pouca caloria para você emagrecer. Os estudos mostram que a pessoa come pouca caloria versus que come caloria normal, mas com a proporção certa entre proteína, gordura e carboidrato, a que come uma quantidade normal, ela tem muito mais propensão a emagrecer mais e manter o peso no longo prazo. Então, a gente deve, de uma forma muito prática, assim, deve diminuir um pouco, se quer emagrecer, diminuir um pouco o carboidrato e usar os carboidratos que não têm açúcar muito rápido, que são os derivados dos legumes, das folhas. Deve aumentar um pouco a quantidade de proteínas e de fibras, que causa saciedade e melhora a flora intestinal também. Corrigir o índice glicêmico, como eu disse, com fibras e pouco proteína. Respeitar o horário para digestão de proteínas animais. Isso aqui é uma coisa também importante. A gente não tem um pH do estômago favorável para digerir proteína animal à noite. Então, se a gente vai comer tem gente que fala assim, eu vou cortar o carboidrato da noite. Não é muito sábio isso. Ou se você vai usar proteína à noite, ou você usa o vinagre de maçã antes, para você ajudar o seu estômago a digerir. E depois das 3 da tarde a digestão fica péssima. Você fica no estômago 7, 8 horas, fácil, depois dessa hora. E você não dorme bem, você impacta uma série de fatores da digestão. Então,
Usar um vinagre de maçã antes de comer, se for comer carne doida, ou então usar um whey protein de boa procedência, com adoçantes naturais, antes do jantar, como um whey, como legumes, por exemplo, seria ideal. Quem faz isso experimenta um sono totalmente diferente, maravilhoso. E essa dieta, que tal de dieta FODMAP, será que ela... Então isso é a fonte de uma discussão muito grande. O que é essa dieta FODMAP? É uma dieta com baixos níveis de alimentos fermentadores, polióis e oleopeptídeos. Então isso aqui, vamos dizer assim, veio para complicar um pouquinho o meio de campo e foi demonstrado que havia uma inflamação intestinal quando o alimento fermenta demais também. Feijão, grão de bico, em excesso, algumas coisas, mas isso é um assunto para depois a gente falar aqui mais do trigo, né? Então a gente, em alguns casos específicos, também tomar cuidado com esses alimentos fermentadores. Alergias e intolerâncias alimentares trazem inflamações crônicas. Então é um processo puxando o outro. A intolerância alimentar, que foi desencadeada por essa lesão intestinal, causando... Cada vez que você come aquele alimento que te faz mal, ele inflama mais o intestino e o corpo reage mais contra ele. Então, mais gases, mais problemas intestinais, mais inflamação para o corpo. E menos você consegue emagrecer. Então, como descobrir? Porque esse tipo de alergia que dá aqui, não é aquela alergia que você come e dá coceira na pele, que fica assim, é fácil descobrir, né? Não, são inflamações tardias, são mediadas por anticorpos, chama IgG e IgE. Não é só o IgE que é o imediato. Então você precisa fazer isso, porque os sintomas dessas alergias tardias, elas podem vir 2, 3 dias depois. Você comeu uma coisa e está te fazendo mal 2 dias depois. Então a gente tem exames específicos que a gente mede os anticorpos para um painel de alimentos com poucas gotinhas de sangue. A gente faz e a pessoa fica sabendo o que o corpo dela é intolerante. Não só alérgico, mas também intolerante. O que o corpo já está rejeitando, o que ele já está criando anticorpos. Você não tem como saber se não testar. Então, como eu descobri? Esse teste de alergia que eu falei. Então, a proposição aqui é uma coisa que eu faço. Quase todo mundo que tem problemas, e quase todo mundo tem isso, né? É o tratamento, a reparação intestinal, chama healing. O processo de cicatrização. A gente tem que imaginar que aquele intestino está todo machucadinho lá, igual naquela foto. Então ele tem que fazer a cicatrização, tem que fechar de novo. E como fazer fechar de novo? Com abstinência de trigo, leite, derivados e moléculas alergênicas da alimentação, testadas por um período médio de pelo menos 6 a 9 meses. Estou falando aqui de forma bem prática para vocês, tá? E não casos específicos. Os casos específicos têm que ser avaliados pelo nutricionista, pelo médico, tá? Suplementar L-glutamina, que é um aminoácido, o aminoácido mais abundante do corpo, fundamental, que tem mais de 12 benefícios à saúde, que ajuda na imunidade, que é revitalizante, que ajuda a fechar esse intestino, que faz muitas coisas. Suplementação de probióticos, que é aquilo que eu falei, a flora intestinal, né, viva, e testados. Aqui que está o grande tchan da questão, porque às vezes você dá um probiótico, um pouco de lactobacillus, e a pessoa não... ela já tem muito daquele lactobacillus nela. E existem exames específicos que você vê qual das 25 espécies lá que está faltando para aquela pessoa. Então você dá aquele, na quantidade que ela precisa. E isso favorece essa cicatrização intestinal, ajuda a, com certeza, também emagrecer, tirar os gases. Redução de fatores de agressão da mucosa intestinal, né? Aquilo que reduzir cafeína, álcool, açúcar e anti-inflamatórios. Aumento da ingesta de prebióticos, fibras, né? Tem muitas formas de suplementar fibras, né? Fibras solúveis, não solúveis. Equilibrar a ingesta de água. Água é fundamental, né? Fundamental. Então a gente toma menos água geralmente do que precisa. A gente precisa não esperar ter sede para tomar água. E corrigir problemas de adrenal, da glândula suprarrenal.
que também é uma coisa super importante. O problema da adrenal é assim, problemas do cortisol, geralmente, tá? Vamos ser bem grosseiros. Tem outros hormônios, mas o cortisol é o hormônio da luta ou fuga, o hormônio que faz reagir às adversidades. Quando ele está baixo, a pessoa tem muito cansaço, desânimo, sonolência do corpo, imunidade, né, mais baixa, tendência à depressão, um problema pequeno na cabeça dela vira um problema maior, e é um hormônio chave. Se ele não está bom, os outros tendem a não funcionar bem. E a baixa do cortisol, por esgotamento, por pessoas muito ansiosas, ela tem a tendência a achar que tem cortisol alto. Mas o cortisol alto, por muito tempo, leva ao esgotamento depois, que a gente chama de fadiga adrenal crônica. E esse cortisol baixo depois dá mais tendência a pessoa ter essas alergias, essas intolerâncias, porque o cortisol é mediador dos processos inflamatórios e imunológicos. Então, se ela não está em dia com esse cortisol, que todo mundo acha que a princípio é um vilão, e não é tão assim, ele precisa estar equilibrado, esse cortisol, abaixo demais, ele dá tendência a pessoa reagir mais contra os alimentos também. Olha que loucura esse ciclo. E ao mesmo tempo, quando a pessoa está com o intestino todo inflamado, ela exige mais energia da adrenal. Então ela produz mais cortisol também para combater aquela inflamação lá. E esgota mais rápido ainda a adrenal. Então vira um ciclo vicioso. A pessoa está com o intestino péssimo e cada vez mais cansada, e deprimida e tudo bem. Existem depressões que são equilibradas basicamente você mexendo no cortisol e orientando a pessoa a mexer com o modelo mental, que é uma coisa que o Éder faz muito bem aqui. Meditação, autoconhecimento, espiritualidade, tudo isso é muito importante, porque a gente sofre muito na vida e todo sofrimento para o corpo é desnecessário. Eu falo isso, posso falar porque eu leio os exames das pessoas, eu peço hormônio de todo mundo e todos os hormônios que tem no corpo. E não tem uma pessoa que foge fatigada, com cortisol baixo, e que você pergunta se não tem ansiedade, que não tem, que é um ciclo vicioso. Ela é ansiosa, por isso ela esgotou o cortisol e por isso ela vai ficando pior ainda. Então a gente tem que quebrar esse ciclo, equilibrando esses hormônios e ao mesmo tempo fazendo essa cicatrização intestinal, que é o centro da saúde. Por isso que eu gostei tanto desse convite do Éder, porque o intestino propicia para a gente uma melhoria enorme de saúde. Em pouco tempo, as pessoas voltam transformadas, assim, muito satisfeitas com a qualidade de vida que passam a ter, se elas passam a cuidar da alimentação delas, e com um pouco de suplementação também, lógico. Então, obrigado pela paciência de vocês aí, tá? E uma boa noite, vamos depois escutar o Éder aí. Parabéns, doutor, muito obrigado, é incrível. Alguém quebrou alguma crença? Alguém ouviu alguma coisa que fez sentido? Mudou algum pensamento? Então nós vamos falar sobre crenças. Eu quero que vocês entendam que estado emocional e crenças. Então, em alguns momentos, eu percebo pessoas quebrando, rompendo, eu chamo de próximo nível. Estar no próximo nível, ele é necessário, ele se faz necessário. Zona de conforto não é simplesmente no trabalho, não é simplesmente no relacionamento. Estima-se que de cada 10 casamentos no Brasil, 8 estão em crise e desses 8, 4 vão terminar. Então isso é preocupante. 65% da população do mundo hoje está em estado de obesidade ou sobrepeso. Isso é preocupante. E muito disso está ligado diretamente ao seu estado emocional, à sua mente inconsciente. Então, por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por que algumas pessoas conseguem emagrecer 20 quilos e outras não? Quem treina comigo que emagreceu mais de 10 quilos aqui? Tem alguém? A Regina está aí? Por que algumas sim? Por que outras não? O que leva? Isso constantemente... eu avalio em média de 10 a 17 pessoas por semana, pessoas entrando, pessoas reavaliando, elas passam por sessões de coaching. Então, eu consigo identificar hoje padrões de pensamento, e esses padrões de pensamento que muitas vezes impedem as pessoas de ter um resultado extraordinário. E quando eu falo uma vida extraordinária, não é aquele cara fortão que levanta 200 quilos do supino. É o cara que consegue levantar de manhã, amarrar o cadarço de tênis, que sabe que vai na formatura do seu filho. A minha esposa está grávida, daqui, 20 anos, eu quero estar na formatura do meu filho.
Então o que eu falo de vida extraordinária é viver essa vida extraordinária. Não é ser aquela atriz de novela ou aquela paniquete. Vida extraordinária é viver com saúde, é viver bem, é ser longevo, ter longevidade. Quem quer viver até os 80 anos? Alguém quer ver? Pô, bacana. O Brasil é o sexto, olha só que bacana, o Brasil é o sexto país do mundo em envelhecimento. Estima-se que em 2050 nós vamos estar entre os 3 primeiros países do mundo entre ter mais pessoas na melhor idade do que jovens. Isso é bom, faz sentido? Só que olha só, 8 a cada 10 brasileiros, ou seja, 80% das pessoas que atingem 80 anos têm Alzheimer. Alzheimer está diretamente ligado ao processo inflamatório do sangue que impede o HDL, o LDL, que é uma fonte energética para o cérebro, ligado diretamente ao estilo e a alimentação da pessoa, hábito, estilo de vida e alimentação. Então, olha do que nós estamos falando. Nós não estamos falando de ser magro, bonito, nós estamos falando de ter vida. Vida é vida. Então, o que te pede hoje? Então, e se você tivesse realmente estratégias para ter essa vida? Você faria? E se você tivesse conhecimento para poder mudar ou impactar a sua vida, de repente até outras pessoas, isso te ajudaria a ter outros resultados? Então nós precisamos criar conscientização. Nós precisamos criar, você pode ser lá embaixo comigo? Nós precisamos criar uma conscientização e parte simplesmente do conhecimento. O conhecimento, mas não é simplesmente o conhecimento de começar e não terminar. Quem já começou algum tipo de dieta e parou? Ou emagreceu e voltou a engordar novamente? O chamado efeito sanfona. A maioria das pessoas. Então, eu posso te falar uma coisa. Pode ficar tranquilo, a culpa não é sua. A culpa é do sistema, do que você usou até agora. Algo está errado. O Dr. Manuel falou muito sobre calorias, falou muito sobre trigo. Em média, eu compro de 4 a 5 livros por mês. No ano passado, nós temos mais de 20 livros. Meus colaboradores eles têm uma meta. A gente trabalha com meritocracia, lê um livro por mês, eu aplico uma prova, tiro média na prova, a gente aumenta o salário. Então, eu tenho vários do barriga de trigo. A primeira pessoa que chegar aqui e pegar esse cartão vai ganhar uma barriga de trigo do Instituto. Isso, tá? Depois pega comigo, eu trouxe alguns exemplares. Então, o Barriga de Trigo fala sobre isso. Tem um livro chamado A Dieta da Mente, do David Berluti, que é um americano, ele é neurologista e nutricionista americano. Ele trata Alzheimer, déficit de atenção, espasmos musculares, tudo através da alimentação. Então, é básico, 95% das doenças do ser humano hoje, da dor de cabeça, a depressão, estão ligadas à alimentação. Então, parte desse princípio. Então, quem sente ansiedade aqui? Alguém já sentiu ansiedade em algum momento? Horrível ter ansiedade. E angústia, aquela dor no peito, aquele, meu Deus, eu tenho angústia, parece que alguma coisa vai acontecer na minha vida, ou fica preocupado. Alguém se enquadra nisso aqui? E já acordou alguma vez? O relógio está aqui, 4 da manhã. Você já acordou de madrugada alguma vez? Pensando em alguma coisa? É sua mente, cara. Aquele diabinho falando aqui, o anjinho falando aqui, quem já vivenciou isso? O diabinho acorda, meu Deus do céu, existem técnicas, existem ferramentas. Quem não consegue falar não? Pessoas que eu escuto isso constantemente, mas eu vou falar não, porque meu amigo me chama para ir tomar cerveja, e lá tem a pizza, mas eu não consigo falar não, eu não consigo falar não. Isso é alimentação, as pessoas não conseguem falar não no relacionamento, não conseguem falar não no emprego, e as pessoas acabam entrando, que eu chamo de mediocridade. Alguém aqui é reativo? Ou já aconteceu? De repente está numa discussão e acabou falando. Falou que não devia ter falado, ou ficou nervoso, ou no relacionamento, ou no trabalho. Já aconteceu com alguém? Já aconteceu de ser reativo? Então, aí são questões que levam pessoas ao estresse. Dentro do trabalho tem a questão do burnout, que é uma coisa que é uma tristeza profunda que acarreta em mais de 30% dos profissionais do Brasil. Isso em empresas. Algumas empresas eu trabalho com palestras, agora a gente vai para a Unimed, vai para Macau. São dentro das empresas, nós trabalhamos com palestras de conscientização e qualidade de vida. Olha o ponto, eu acredito que nos próximos 10 anos algo vai acontecer. Algo tem que ser quebrado, porque está se tornando um ciclo. O ciclo da obesidade, o ciclo do sobrepeso, o ciclo do infarto, o ciclo do Alzheimer, e cada vez aumentando mais. Alguém que conhece alguma pessoa que teve câncer na família ou próximo? Faz sentido para vocês que vem aumentando os casos de câncer ou não? Tá. Então, eu chamo de estado de mediocridade.
só para alinhar com vocês, quando eu falo mediocridade, não é uma ofensa, mas mediocridade eu entendo como média. Muitas vezes as pessoas aceitam estar na média, porque é normal. Para mim é claro, existem 3 padrões de pessoas hoje. Padrão de pessoas que conseguem viver uma vida plena, não trabalham muito, tem uma casa bacana, tem um relacionamento legal, tem uma vida amorosa resolvida, não tem problemas de conflitos amorosos, consegue se alimentar bem, tem tempo para sair com os filhos, pratica exercício físico, se cuida no final de semana. Isso é padrão gold. E tem pessoas que estão muito abaixo disso. Pessoas desnutridas, que passam fome, que usam drogas. E tem pessoas que vivem na mediocridade, que é o meio disso. Pessoas que aceitam estar com sobrepeso porque é normal. Pessoas que aceitam estar com obesidade porque é normal. Pessoas muitas vezes aceitam trabalhar 15 horas por dia porque é normal. Acordar às 6 da manhã e sair às 10 da noite. Uma coisa é você fazer isso por um período, entendendo que nesse período você precisa trabalhar mais. Porque futuramente você vai ter frutos. Quem é médico, fez residência, minha esposa, sabe como é que é? Eu namorei a Pana na residência. Então eu quase não via ela. Mas ela entendia que era aquilo que ela tinha que fazer naquele momento. Hoje ela trabalha no período. Então são escolhas, mas as pessoas passam a vida inteira na mediocridade. Entendendo que é normal ter um carro 1.0 para andar, que é normal estar com sobrepeso, que é normal separar, que é normal brigar com os filhos. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido, porque muitas vezes as pessoas acabam aceitando a mediocridade. E essa mediocridade fica ali, no meio. Sempre. Nós temos que quebrar isso. Existem formas de quebrar isso. Eu sei, eu vivi esse estado. Eu cheguei a ter 105 quilos. Imagina um personal com 105 quilos, trabalhando, sei lá, 12 horas por dia. Então foi no momento que eu conheci o coaching, que tudo começou a fazer sentido para mim. Então nós começamos a usar ferramentas, eu entendi sobre propósito, missão de vida, que é ajudar pessoas. Em alguns momentos eu estava aqui semanas, meses, vendi algumas coisas da minha vida e entendi o que é o estado de mediocridade. E criei ferramentas para tirar pessoas desse estado. Hoje, o Instituto ele tem 3 pilares bem consolidados, que é corpo, mente e alimentação. Se você não cuidar do seu corpo, através dos exercícios, isso é fato. Você pode folhear, sei lá, artigos, revistas que falam sobre a importância do exercício. Por que as pessoas não fazem? O Dr. Emanuel chegou aqui, soltou conteúdo pra caramba, falando sobre alimentação, e por que as pessoas não fazem? Se você for para o Google, por que as pessoas não fazem? Então são padrões mentais. E por isso, esse terceiro pilar que nós desenvolvemos nesse momento, que hoje eu trabalho muito forte no Instituto, essa questão de quebra de crenças, quebra de paradigmas. Então são crenças e valores. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a crenças e valores. Quem tem filhos? Filhos. Menos de 7 anos. Tá, a partir dos 7 anos as pessoas começam a criar crenças. O que é uma crença, Ego? Crença é algo que está no seu inconsciente. Imagina o seu corpo, imagina o seu comportamento, as suas ações. É como se fosse um iceberg. Existe sua mente emocional e sua mente racional. Nós somos dominados 90% pela minha mente emocional e simplesmente 10% pela minha mente racional. Imagina esse barracão 10 vezes maior. Imagina esse barracão 10 vezes maior. Agora escurece ele. Deixa todo escuro. Agora pega uma lanterna. Você, com essa lanterna na mão, é sua mente racional. Tudo que você visualiza, você processa e armazena esse barracão. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai agir, de onde vêm os pensamentos, as crenças dessa mente inconsciente? Você não domina. O ser humano tem em média de 40 a 50 mil pensamentos por dia. Por dia. Eu costumo dizer da seguinte forma: você não escolhe o pensamento que vai à sua mente. Não escolhe. Ele vem. Está ali. Mas você tem a capacidade de escolher o que você vai fazer com esse pensamento. A partir do momento que você tem conhecimento disso. Tá? Então são valores, ambiente, habilidades, experiências, pós-forte, comportamento, crenças limitantes, são crenças que limitam. Esses 40 mil pensamentos, 60% deles são negativos. Tá? Crenças
positivas, elas podem ser reprogramadas, e os gaps, que são pontos a melhorar. E a ciência já mostrou isso. Então, a partir dos 7 anos de idade, uma criança, ela pode e já começa a criar crenças. Imagina uma mãe, trabalhou o dia inteiro, está lá, na mediocridade, trabalha 12 horas por dia, chega em casa à noite e se sente no direito de assistir TV, e deixa o filho sentado na frente dela, e está lá brincando. Em cima da mesa tem uma garrafa de água, e ela está assistindo TV, e daqui a pouco ela fala para o filho: não levanta, você vai pegar essa garrafa, vai derrubar, não levanta. E a criança está brincando, e de repente está cheio de brinquedos, e ela levanta, e ela quer pegar um brinquedo e tropeça, e derruba a água. E o que a mãe fala? Você, eu já falei, você não presta, você não toma cuidado. É uma criança de 7 anos, inconscientemente ela começa a armazenar isso. Como que ela se sente? Incapaz, ela não tem capacidade. Aos 18, aos 20 anos de idade, está lá armazenado, um barracão, a sua mente inconsciente, seu HD interno, a sua mente inconsciente. Ele tem a oportunidade de empreender. Surge uma oportunidade de emprego. Inconscientemente, o que essa pessoa faz? Se boicota. Pessoas que gripam na semana da entrevista, pessoas que batem o carro no dia que tem que tomar a decisão mais importante. Isso não é um acaso, isso é sua mente inconsciente boicotando. Não tenha dúvidas. Mas existe possibilidade de melhorar isso, Hélio? Sim, nós podemos reprogramar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre pensamentos. E de que forma o pensamento pode agir no seu corpo. De forma positiva e de forma negativa. Faz sentido para alguém? Acho que está muito quentinho. Como nós treinamos aqui, a gente criou um grito, né, que é um grito de guerreiro mesmo. Nós linkamos aí, guerreiro. Chama, quem treina aqui já sabe, né? Todo mundo agora. Isso. Faz sentido para você? Seu pensamento ele pode se tornar limitante ou não? Faz sentido? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o pensamento. Existe uma matéria chamada de neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novos neurônios. O que acontece? Isso foi criado, foi percebido em taxistas em Nova York. Eles perceberam que os taxistas em Nova York, fazendo exames, eles tinham a parte racional do cérebro, de memória, mais aguçada e trabalhava melhor que as outras partes. Por quê? Um mapa na cabeça, eles faziam isso todo dia. Então chama-se neuroplasticidade, a capacidade de criar novos neurônios. E nós temos também a capacidade de mielinização. O que é isso? A mielina é uma bainha que envolve o nosso neurônio. Nós temos, sei lá, 1 trilhão de neurônios no nosso cérebro. E conforme os pensamentos vão acontecendo, vai gerando sinapses. E quanto mais sinapses essas vão acontecendo nos neurônios, essa bainha de mielina, essa capa, ela vai aumentando. Perceba aqui, ó. Aqui na vermelha, ó, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu. Então, o seu pensamento ele tem essa capacidade. Ele se gera um hábito, começa a gerar um comportamento. Depois você está fazendo isso inconscientemente. As pessoas acabam entrando no piloto automático. Quem já fez isso no final de semana? Saiu para ir no churrasco da sogra e pegou a estrada do trabalho. Você se pegou indo para o trabalho. A Zanete, minha sogra, não vai, a Zanete não faz muito. Trabalha comigo, a Zanete. Faz sentido isso para vocês? As pessoas estão entrando no piloto automático. O ser humano, linkando o que o Manuel falou, o ser humano tem uma dificuldade muito grande, que é de viver o presente. O que é viver o presente? O ser humano ele está preso ao passado, são pessoas tristes, emocionalmente presas a alguma ruptura, problema financeiro, um relacionamento, a morte de um ente querido que aconteceu. Inconscientemente as pessoas ficam se refletindo naquele momento, ficam tristes. A depressão é um estado fisiológico, a ciência já provou, ela pode ser curada. Anthony Robbins, ele faz um desafio de $1 milhão, ele cura a depressão em 5 minutos. Anthony Robbins é um dos pais da PNL hoje no mundo. Então ele mostra para as pessoas o que é isso em relação à fisiologia. A gente pode explicar em outro momento. Ou as pessoas estão presas ao futuro. O que é a pessoa presa ao futuro? Ansiosa, com alguma coisa que vai acontecer. Vai acontecer uma conta para pagar, meu Deus do céu, tem que ter uma meta do meu trabalho, eu tenho que terminar isso, eu tenho que levar meu filho. Faz sentido isso para vocês? Isso gera o quê? Gera dor. Só que nós queremos estar aonde? De dor ou prazer? De dor ou prazer? E aonde acaba essa busca pelo prazer? Se inconscientemente eu estou em dor? Na frente da geladeira. Eu chamo de tratar a causa, não o efeito. Por que
Isso é algo, isso é mais de 90% das pessoas que pegam o cardápio na mão não tem resultado, tá? Cada nutricionista me perdoa, mas eu sei também dos nossos problemas que nós temos aqui, e eu tenho uma dificuldade muito grande de construir ferramentas, porque eu tenho que construir ferramentas, eu tenho um compromisso com a pessoa de levar ela ao resultado. Só que por quê? Porque acaba tratando o efeito, não a causa. O problema não é o cardápio que você vai pegar, o problema é a tristeza que você está. Enquanto você não liberar o perdão daquele ambiente, enquanto você não entender esse conceito, você não vai partir para o próximo nível. Você vai passar a sua vida na mediocridade. Isso não é bom. Então muitas vezes esse piloto automático queima e fica lá, queimado. As pessoas passam a vida inteira no sábado entrando no carro e indo para o caminho do trabalho, no meio muda, vai para a casa da sogra. Ele fica a vida inteira fazendo isso. A vida inteira achando que é normal ganhar um salário mínimo. A vida inteira achando que é normal ter problemas no relacionamento. A vida inteira achando que é normal ser obeso. Eu sei o que é isso, eu passei por isso. E no ponto que eu entendi, não, isso não é normal. As pessoas podem partir para o próximo nível. Então, como que a gente pode fazer isso, Hélio? Vou falar um pouquinho para vocês de teoria, tá? Não chega a entrar em física quântica. Eu gosto muito. Esse japonês aqui, infelizmente, ele morreu em 2004, chama-se Masaru Emoto. Ele fez uma pesquisa que foi sensacional. Ele escreveu um livro que ele se tornou um dos best-sellers do New York Times, dos livros mais vendidos do mundo, que chama-se A Teoria da Água. O que ele fez? Ele foi no rio Fujiwara, no Japão, que é um dos rios mais puros do mundo. Ele foi na nascente desse rio. O que ele fez? Ele pegou essa água, ele congelou a água e fotografou a molécula dela. Isso aqui é uma molécula de água. Isso aqui. Então, isso aqui é uma molécula de água da fonte. Então, o que ele fez? Ele foi além. Ele chamou um monge budista naquela mesma fonte e pediu que o monge fizesse uma oração. Espiritualidade. E congelou a água, fotografou moléculas. E ele foi além, ele pegou essa água dentro de garrafas, escreveu palavras de ódio e palavras de amor e colou nessas garrafas. E congelou e fotografou a molécula. Então, o que aconteceu, com essa água? Olha só a molécula da água exposta ao sentimento de ódio e aversão. Moléculas da água. O nosso corpo é 70% água. Olha só, a molécula da água exposta a sentimentos de amor e espiritualidade escrita num papel, dentro de uma garrafa. Molécula da água, a molécula da água com papel escrito fora da garrafa. Olha só isso aqui. Ele foi além, ele pegou o discurso do Hitler num som e colocou a água. Olha como que ficou a molécula da água no discurso do Hitler, e palavras de ódio. Faz sentido para vocês? O seu pensamento? Imagina o que é o seu pensamento de uma pessoa e de que forma você agride o seu corpo. Simplesmente um pensamento, ou simplesmente crenças. Esse cara aqui é o Otto Henge. Esse que o Dr. Emanuel falou, nós não combinamos, tá? Em 1930, Otto Henge, esse alemão, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Quando eu peguei esse artigo na mão e li, não pode ser um bate, não é normal. Nós fomos em 2016, o cara ganhou o Prêmio Nobel de 1930, mostrando o que gera câncer. Por que as pessoas estão morrendo de câncer? Não linka as coisas. Existe uma janela muito grande aí. O que o Otto Henge falou? Ele descobriu simplesmente o que gera o câncer, que são ambientes ácidos. Se o ambiente é ácido, ele não tem oxigênio, e o câncer só gera ambientes sem oxigênio. E um é ligado ao outro. Onde existe oxigênio, não existe o câncer. Faz sentido o que eu estou falando? Na verdade, parte muito disso. Ambientes ácidos e ambientes alcalínicos. Se o seu corpo é 90% água, a célula é composta de água. Se o seu pensamento, ele pode mudar a molécula da água. Faz sentido aqui para vocês? Percebeu alguma coisa ou não? Algo ficou claro para vocês? O quanto o pensamento ou suas crenças. Então, hoje existem duas formas. Quem quer saber como quebrar a como que eu mudo? Quem quer saber? Falar para vocês. Na verdade, existem são falsas limitações. Crenças são falsas limitações. A Regina, ela chegou aqui, vou usar seu exemplo. Ela chegou aqui e falou: nossa, Hélio, eu não acreditava que eu ia virar aquele pneu. Mas quando o Elber falou, o Elber é meu treinador, levanta a mão aí, Elber. Quando o Elber falou que eu podia virar aquele pneu, eu fui lá e virei. Só que ela tinha uma crença que era pesada aquele pneu. Quantos quilos hoje, Regina, no processo? 15 quilos.
Olha só, ela tinha uma crença que era limitante. Ela instaurou uma nova crença? Lógico que instaurou. Agora tem que praticar. Existem duas formas de quebrar crenças. Existem duas formas cientificamente comprovadas, tá? Isso é fato, tá? Dessas duas formas você pode mudar uma crença. A primeira é pela repetição. Só que essa repetição ela pode demorar anos. Anos. Você vai repetindo. É como andar de bicicleta mesmo. Muitas vezes as pessoas desistem no processo. Elas entendem, mas desistem. Começam a colocar dificuldades, começam a colocar empecilhos, as coisas começam a ficar difíceis. Então, a repetição é uma forma dela. E outra, através do forte impacto emocional. O que é um forte impacto emocional, Ego? Eu vou usar um outro exemplo aqui fora do emagrecimento, que eu gosto muito de estudar também fora do emagrecimento, eu acho que tem muita coisa ligada. Imagina uma mulher, um casal. Essa mulher vai viajar no final de semana. Ela arruma suas coisas, arruma suas malas, pega o seu carro, seu marido fica em casa, é um dia de semana, é uma sexta, e ela sai para o aeroporto. Chega no aeroporto, o avião foi cancelado. Só que ela acabou a bateria do carro, e ela volta para casa. Chegando em casa, ela percebe que o carro do marido está lá na garagem. Aí ela entra em casa, ela percebe um negócio diferente na casa, um sapato ali. Aí ela começa a caminhar para o corredor e ouve vozes no quarto. Aí ela se aproxima mais, ela vê roupas femininas no quarto. Algo estranho. Aí ela abre a porta e tá lá, o marido traindo a mulher. Isso gera um forte impacto emocional nela? Fortíssimo. Ela pode instaurar uma crença naquele momento. Todo homem instaurou uma crença. O que vai acontecer com essa mulher depois? Resolveu se separar. Com certeza essa crença vai limitar ela em relacionamentos. Vai ser uma mulher que passa a vida inteira saindo, voltando, porque inconscientemente ela começa a procurar padrões, inconscientemente. Só que esse mesmo forte impacto emocional pode reprogramar essa crença. Você pode partir para o próximo nível, tá? Anthony Robbins, ele fala muito do gigante interior. A PNL, que é a programação neurolinguística, ela foi criada por Robert Dills, foi um dos criadores, e eles criaram alguns padrões pela programação neurolinguística. Então, o Robert Dills, ele criou o que chama de pirâmide transcendental, que é uma pirâmide de evolução humana. Eu vou convidar vocês para nós entrarmos nessa pirâmide, vamos fazer uma pequena dinâmica. É rápido, você vai entender, você vai passar por alguns do meio externo à sua missão. São seis níveis que o Dills coloca em relação a mudanças, a evolução. Muitas pessoas chamam transcendental. Então, o ambiente externo, onde, quando, tá? O comportamento humano, isso é individual, tá? O que é o comportamento humano? O que você faz, tá? As suas capacidades, que são as suas habilidades, que é a sua direção, como crenças e valores, que é o que te motiva, ou por que você faz isso, tá? E ali em cima tem a sua identidade, que é quem você é, e no final tem a conexão, que é quem mais. Conexão, alguns autores colocam transcendental ou algo mais espiritual. Eu gosto de usar a palavra conexão porque você está ligado justamente a pessoas. A partir do momento que o ser humano ele está sozinho, ele não vive mais. Ele perde alguns princípios. Então nós vamos entender esse processo das pirâmides, vamos passar por esses ambientes e nós vamos despertar esse gigante interior. Todas as pessoas têm esse gigante interior, todas as pessoas são capazes. Você já viu algum caso de repente um carro que capotou, o filho parou embaixo do carro, a mãe estava lá, saiu do carro e virou o carro? Pesa mais que uma tonelada. Você viraria o carro? Você não conseguiu ter dificuldade com o pneu, virou. Viraria, porque é um gigante interior que todo mundo tem. Esse gigante é capaz de te tirar do estado de obesidade para magro, capaz de te tirar da pobreza para rico, capaz de tirar do estado de mediocridade para o estado de vida plena, saúde plena. E quando eu falo saúde plena, eu não estou falando de paniquete, eu estou falando de cara fartão, estou falando de viver, de ter 80 anos e estar junto com seus netos, de ter longevidade, de ter raciocínio. As pessoas estão no buraco e elas não percebem isso. Então, dentro desse processo, o Dills fala muito de um mentor. Todas as pessoas devem ter mentores. Mentor é quem orienta, porque a Igreja Católica ela já está no processo de transformação de células, né? Recentemente eu falei com algumas pessoas da Igreja Católica, vem
internamente. Por quê? Por que a célula deu certo dentro da questão religiosa? Porque líderes, grupos, dentro desses grupos começa a surgir lideranças, mentores e só aumenta. É um modelo que dá certo. Por quê? Porque tem que partir desse processo de mentoria. Porque geralmente o seu mentor, ele já fez. Ele sabe como chegar. Você pode chegar da mesma forma. O processo de emagrecimento é igual. A PNL tem um princípio chamado de modelagem, que é fazer igual a pessoa está fazendo. Criado pelo Dilks, também pelo Bander, são os dois criadores da PNL. Que é fazer o que as pessoas estão fazendo, você vai ter o mesmo resultado. Se uma pessoa hoje, no mesmo perfil da regime, entrar aqui e fizer exatamente o que ela faz, de todas as formas, inclusive melhorando o que ela erra, vai ter o mesmo resultado ou até melhor. Então, por isso é importante o mentor, você tem que ter um mentor bem claro. Eu quero que vocês, alguns segundos, pense, esse mentor ele pode ser parente, amigo, pode ser distante, pode ser um autor, alguém que você se inspire, alguém que você goste de ler sobre os livros. Pense em um mentor. Pense em alguém que você admira. Esse cara poderia me orientar em alguns processos. Escolha uma pessoa próxima, longe, não tem problema, morto. Napoleão Hill escreveu o livro As Leis do Triunfo. Ele criou um conceito mastermind, ele fazia reuniões com pessoas já mortas. Ele criava na mente dele. Ele chamado As Leis do Triunfo, muito bacana. Ele criou grandes leis. Então eu quero convidar vocês para entrar dentro desse processo. Na verdade, é uma viagem.